Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Lembram de mim? Muito bem. Sou a professora Ângela Bandeira, aqui da Rede Municipal de Goiânia. E vocês estão aí ligadinhos pela rede social, pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou estão me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. E hoje a nossa aula vai ser bem diferente. Hoje que a Ângela está aqui em uma escola para mostrar para vocês o retorno das aulas presenciais. Sabemos que nossas aulas foram suspensas o ano passado por causa do início da pandemia, e foram momentos bem difíceis, não foram? Tivemos o ano todo sem aula, mas esse ano, graças a Deus, estamos aos poucos retomando a nossa vida e as nossas aulas presenciais. E eu vou mostrar para vocês um videozinho, uma pequena parte da alegria das crianças em voltar às aulas presenciais, um encontro com os colegas, com a professora e com toda a equipe da escola. Meu nome é Micaele, eu tenho 10 anos, estudo no Cônego Fernando Passo. E quando as aulas estavam remotas, eu gostava de fazer tarefa e todo dia a professora falava comigo. Agora estou gostando porque as aulas começou presencial, de ter encontrado meus amigos e voltado a ver a professora. Olá, eu estudo no Cônego Fernando Passos. Meu nome é Fabrício, eu tenho 11 anos e quando as aulas estavam sem aula, estava me sentindo muito triste. Aí agora quando voltou às aulas, eu fiquei mais feliz, porque ia fazer 2 anos de aulas, mas agora voltou. Aí agora eu estou muito feliz e agora estou me sentindo bem, porque eu estava muito triste. Bom dia, eu sou Ailton Rodrigues da Silva, estudo na escola Cônego Fernando Passo, sou da turma 5º ano e vim falar um pouco sobre as voltas às aulas. Primeiro, a aula remota foi muito difícil para a gente, mas como teve as voltas às aulas agora, foi muito mais melhores, porque a gente tem a sensação de ver a professora, de ouvir a voz dela, que é muito maravilhosa, de muitas coisas mais. Aí, mas na aula remota a gente só poderia ver por longe, né, pelo celular, ou notebook, ou computador, essas coisas. Mas era boa, a professora ajudava muita gente, sempre estava conosco, sempre quando a gente estava em dúvida, ela sempre ajudava, né? Era muito bom. Agora com as voltas às aulas ficou melhor ainda, a professora está ensinando muito mais, mas ela está ensinando, mas agora está maravilhoso e fica melhor para a gente, que a gente pode falar com ela, escutar, ver os coleguinhas e tudo. Ficou muito bom agora e tomara que volte todos os dias. Bom dia, sou Esther Gabriele Galdino da Silva, sou do Colégio Cônego Fernando Passos, do 5º ano, e vim falar como foi a experiência das aulas remotas e presenciais. Remotas foi muito bom, tinha assistência do professor pelo telefone, tinha as aulas, mas presencial era muito melhor. Era com o professor, tinha conversa, tinha dinâmicas com o professor, então era muito melhor presencial, mas também quando volta às aulas foi muito melhor, tinha assistência, tinha comunicação pelo telefone, pelo o meio de comunicação, então foi muito bom também. Meu nome é Gabriel Lopes da Silva Gomes, estudo na escola Cônego Fernando Passos, sou do 4º ano, tenho 9 anos de idade, e quando não tinha o presencial, eu tinha diversão às vezes, mas aqui na aula presencial é bem melhor. E então, pessoal, vocês estão acompanhando os relatos de experiência dos alunos e dos professores
sobre o momento de aula remota que nós vivemos e que ainda estamos vivendo, mas também do nosso retorno presencial. Espero que vocês estejam assistindo, porque está na hora do nosso desafio. Sabe o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um pequeno vídeo falando para a professora de vocês, manda lá para o grupo do WhatsApp, o que é que vocês sentiam quando estava só nas aulas remotas e agora, com as aulas presenciais, que é a alegria de voltar para a escola. O que é que você está sentindo? Faz um vídeo, manda para a sua professora falando, mas a aula não acabou, viu? Ainda temos mais relatos, mais experiências para contar e você fica ligadinho aí me escutando, tá bom? Já já eu volto. Sou professora Elvira Rosendo, trabalho na Escola Cônego Fernando Passos e vou falar um pouquinho da minha experiência durante a pandemia, né? O tempo que a gente passou afastado de sala de aula. Mas afastados, sim, presencialmente, mas não desconectados, não é isso? Porque o desafio foi grande. As aulas que foram ministradas pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela Rádio Goiânia FM, foi bastante proveitosa para os nossos alunos. Mas sabemos que muitos alunos não conseguiam, porque não tinham esses recursos em casa, principalmente a internet. E o meu retorno, né, junto com a minha turma, eu estou todos os dias agradecendo a Deus por esse retorno, pois nós sabemos a perca que a educação teve durante esse tempo de pandemia, que a gente ainda está vivendo essa pandemia, né? Mas esse afastamento com os alunos foi muito complicado. E os alunos perderam muito. A educação no Brasil e no mundo perdeu muito com tudo isso. Mas com fé em Deus, com esse retorno, com essa volta presencial, tudo vai voltar ao eixo, né? Porque estava fora do eixo. Agora estou feliz por estar de volta. Meu nome é Maria José e estou no Cônego, na Escola Cônego do Passo, segundo ano, pela manhã. A minha experiência com as aulas remotas é que, apesar de muitas pessoas falarem que os meninos não conseguiriam aprender a ler com as aulas remotas, eu tenho experiências, algumas positivas. Alunos que conseguiram aprender, nem que seja um pouquinho, a ler com as chamadas de vídeos que fazíamos pela manhã com eles. O turno presencial tem algumas dificuldades, principalmente para as crianças, porque devido a várias situações não puderam participar das aulas remotas. Então, essas crianças, nós temos que dedicar mais tempo a elas para que elas desenvolvam o que foi perdido durante esse tempo que elas não participavam. Olá, eu sou Marta, sou professora do 4º ano pela manhã da Escola Cônego Fernando Passos. Meu maior desafio no ensino remoto foi a dificuldade assim, de dar assistência plena a toda a turma, porque muitos não disponibilizam de aparelhos, né, celular ou qualquer outro aparelho tecnológico que eu pudesse dar assistência a eles. Então, assim, eu acho que é a angústia de muitos professores. Então, nesse retorno, quem teve a assistência remota, assistiram às aulas remotas, está sendo mais fácil de trabalhar com eles. E os que não tiveram assistência nenhuma é um desafio, porque assim, eles vieram com pouco ânimo e sem falar que não tiveram contato com todo aquele conteúdo que foi dado. Então, assim, vamos dizer que está sendo um trabalho mais que dobrado. Então, mas aí a gente faz o melhor, né? Está tentando fazer o melhor para tentar recuperar pelo menos um pouquinho do tempo perdido. Mas esse é o grande desafio. Vamos dizer, esses alunos que não tiveram assistiram a aula de forma alguma, remotamente, e a gente voltar é um choque para eles. Olá, tudo
bem? Meu nome é Betânia, sou professora da escola Cônego Fernando Passos. Estou aqui para contar um pouco da minha experiência em momentos remotos e momentos presenciais. Vou começar com o remoto. O remoto foi um grande desafio, não só para mim, para os meus colegas professores, mas também para você que está em casa nos assistindo. Tenho certeza que foi um momento difícil, a gente teve que aprender muita coisa, lidar com muita coisa. Vivemos experiências fascinantes, crianças que despertaram para a leitura, para a escrita. Vivemos os nossos desafios, sim. Crianças que tinham outros problemas emocionais em relação ao que nós estamos vivendo, né, a pandemia. Mas ao voltar para a sala de aula, nos deparamos com outra realidade. A maior experiência foi a união entre a escola e a família. Temos muito que caminhar, mas com certeza na sala de aula é bem melhor, porque na sala de aula a gente chega perto do aluno, não tão perto como a gente quer, mas chegamos perto para ver, para falar, para corrigir, ajudar o nosso aluno a melhorar, a crescer, porque junto com vocês a gente vai muito além. Precisamos muito continuar nesta união. Por quê? Porque é importante para as nossas crianças. A escola e a família é esse elo de ligação. Agradecer as aulas remotas na rádio, foram importantíssimas. Não deixe de assistir a uma. Nos ajuda na sala de aula, ajuda os pais em casa, porque também tem pais que dizem assim a mim: é muito bom, professora, a gente está aprendendo também. Isso é um ponto positivo. Negativos tivemos muito, mas não vale a pena citar, não. É bom a gente dizer as coisas boas, porque a gente está vivendo um momento tão difícil. Então que Deus nos abençoe, porque Deus é fiel e tudo vai passar. E vai melhorar, com certeza. Um beijo para vocês. Meu nome é Ana Lucimar, estou na gestão da Escola Municipal Cônego Fernando Passos. Durante a pandemia, sentíamos na escola um vazio muito grande, né? Sem os alunos, sem professores. Acompanhei passo a passo e acompanho as aulas remotas e vejo o compromisso e dedicação dos professores e também dos pais e alunos. Quando começou a chegar os equipamentos de EPIs, ficamos alegres, felizes, porque estávamos percebendo que estava chegando o momento desse retorno tão esperado por todos nós. Então retornamos à escola com todo o distanciamento, com tudo necessário para que possamos dar recursos para os nossos alunos em segurança, para que os pais se sintam seguros em trazer seus filhos para a escola. Equipamentos como garrafinhas individuais, com água para os meninos, uma pessoa responsável pelo álcool em gel e pela temperatura dos alunos. Tudo isso graças ao gestor municipal de ensino, ao interesse da equipe da Secretaria de Educação. Então agradecemos muito a essa equipe e estamos assim felizes porque a escola está completa com a sua essência, que são os professores e os alunos. Somos gratos ao gestor municipal e ao secretário de Educação, toda a equipe da Secretaria de Educação.
assistiram a nossa aula de hoje, viram como ela foi bem diferente. Hoje, tia Ângela passou um pouquinho de desafio, porque a nossa aula foi toda levada para os relatos de experiências e sentimentos dos alunos, dos professores e até da gestora da escola. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de participar das aulas remotas e das presenciais, porque as duas são importantes, tá certo? Hoje, nosso tema principal foi acreditar em nós mesmos e sabermos que somos capazes de superar qualquer dificuldade. A pandemia já passa e nós conseguimos superar mais um desafio. Somos capazes de superar qualquer coisa com a ajuda de Deus, da família e dos amigos, certo? E por falar em superar, vocês estão se cuidando, vamos superar essa fase, mas com todos os cuidados, todos os protocolos sanitários. Precisou sair, vai para a aula presencial, usa máscara, se protege, higieniza as mãos, evita dividir o material escolar e fique em casa se for possível. Mas se precisar sair, já sabe o que é que você deve fazer, não é? E beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. A aulinha de hoje é para você, aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Iremos estudar o papel da escola para a construção da cidadania. Vamos lá participar? Qual o papel da escola? Vocês, crianças, já pensaram qual o papel da escola? Por que é que vocês vão para a escola? O papel da escola é promover a educação de vocês, crianças, e dos adolescentes de forma integral, ou seja, socializando o conhecimento, preparando vocês no futuro para o trabalho e também conscientizando vocês sobre o papel de todos na construção da cidadania. Todos nós somos cidadãos e temos um papel como cidadão. Lembram quando a gente falou sobre jogar lixo no chão, na praça, quebrar a banca da escola, quebrar o banco da praça? Isso não é a atitude de um bom cidadão. Então, a gente aprende na escola também a ser um bom cidadão. Toda escola ela tem a sua história. Nós não temos a nossa história? Lembram que a gente estudou? Que nós temos a nossa história, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, tudo tem a sua história. A nossa escola também tem a sua história. Toda escola tem a sua história. Nome da escola, homenagear alguém. Quem está sendo homenageado? Por que está sendo homenageado? O ano da fundação faz parte da história. Quem construiu? Que público atende? Se é para criança, se é para adolescente, se é para adulto, se é ensino fundamental, se é creche. Quem foi o primeiro ou a primeira gestora da escola ou gestor da escola? Quem foram os primeiros professores? Quem foram os primeiros alunos? Dentre outras coisas que vai contar a história da nossa escola. E as datas comemorativas na escola? Todo mundo participa, quando participa das aulas, a gente vivencia datas comemorativas. Qual a função das datas comemorativas na escola ou no calendário escolar? Por que vocês estudam o dia do índio, o dia do circo, o São João, São Pedro, Natal, Páscoa, dia do professor, dia da criança e outras datas? As datas comemorativas na escola, elas são importantes, pois elas conectam os estudantes à essência da história por trás de uma celebração. Celebrar as datas comemorativas, escolares, é importante para ensinar a conectar vocês, crianças, com o significado de cada data, certo? Então, a gente estuda também a história daquela data. Por que aquela data existe? Por que a gente está vivenciando aquela data, certo? Algumas datas comemorativas, Carnaval, Páscoa, Dia da Água, que é 22 de março, Dia do Livro Infantil, 18 de abril, em homenagem a Monteiro Lobato.
o Dia do Índio, 19 de abril, Tiradentes, 21 de abril, o descobrimento do Brasil no dia 22 de abril, o Dia do Trabalhador, 1º de maio, Dia do Meio Ambiente, dia 5/6, festas juninas, 13, 24 e 29, que é Santo Antônio, São João e São Pedro, o folclore no dia 22/8, o Dia do Soldado, Dia da Árvore, 21/9, Dia da Criança, 12/10, Dia dos Professores, 15/10, que é outubro, Proclamação da República, 15/11, Natal, 25/12. Essas são algumas datas comemorativas. E quando a gente vivencia também estudando o porquê delas fazerem parte do calendário letivo, ou seja, das nossas aulas, certo? Faltou aí o Dia Internacional da Mulher, uma data que a gente sempre vivencia. Por que que existe o Dia Internacional da Mulher? Certo? Vamos lá, continuar? Então, a escola, ela não funciona sem funcionários. Toda escola, ela precisa ter funcionários para ela poder funcionar. E quem são esses funcionários da escola? Certo? Do jeito que a escola não funciona sem aluno, ela também não funciona sem funcionários. Na escola, existem muitas pessoas que trabalham realizando várias atividades, certo? Os professores, o que é que eles fazem? Eles ensinam e orientam os alunos. Os merendeiros ou merendeiras preparam a merenda ou o lanche para os alunos. O faxineiro ou faxineira é responsável pela limpeza da escola. O zelador, ele zela pelo patrimônio escolar. O porteiro, ele fiscaliza a entrada e saída dos alunos e de outras pessoas na escola. O diretor ou diretora administra a escola. O coordenador pedagógico tem a função de orientar os alunos e os professores. E os demais funcionários desempenham um papel importante na secretaria, ajudando para que a escola possa desempenhar da melhor forma as suas funções. Então, a escola sem funcionário, ela não funciona. Então, falando em trabalho, essas são as profissões que existem dentro da escola. Vamos recitar essa poesia, Minha Escola? Quando eu vou para minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas e os seus. Então, quando a gente vai para a escola, a gente brinca, a gente estuda, a gente aprende, a gente faz amigos, certo? E é importante a gente ter esse vínculo gostoso com a escola. A gente gostar da escola, gostar de ir para a escola, aprender na escola, se divertir na escola. É isso que esse poema nos traz. Então, meus amigos são bacanas. E os seus? Os amigos de tia Lucinha, ó, são bacanas. E os seus? Desafio do dia. Escreva o que se pede sobre a sua escola e mande para o WhatsApp da sua professora, da sua turminha, pois a tia, ó, vai estar esperando e vai ficar muito feliz com a sua atividade. Então, nome da escola, o nome da diretora ou do diretor, o nome da professora ou do professor. E depois vocês vão escrever quantas vogais e quantas consoantes tem no nome da sua professora. Repete o nome da professora, certo? E vão colocar de vermelho, por exemplo, as consoantes, de azul as vogais e vão contar e descobrir quantas consoantes tem e quantas vogais tem no nome do seu professor ou da sua professora. Combinado? Dá um print na atividade para poder fazer e mandar para o WhatsApp da sua turminha. Nome da escola, nome da diretora, nome da professora e depois descobrir quantas vogais e quantas consoantes tem no nome da sua professora. Combinado? Vamos agora à aulinha de geografia. Dando continuidade à nossa aulinha, em geografia a gente vai estudar as condições do tempo, certo? No lugar da nossa vivência. As condições do tempo. E o que é isso, tia?
existe diferença entre tempo e clima? O que é tempo? O que é clima? A palavra tempo é usada para descrever o momento presente. Hoje o tempo está nublado, certo? Hoje está nublado, hoje está chuvoso, hoje está ensolarado. Então, quando a gente se refere ao tempo, a gente usa essas expressões. A palavra clima é usada para descrever as características de uma região. O Brasil tem muitas praias tropicais. Então, quando eu uso essa expressão tropical, me referindo ao clima daquele local. Então, o Brasil tem muitas praias tropicais, certo? Então, essa é a diferença de tempo e clima. Para quem está nos vendo, nós temos duas imagens. A imagem do tempo nublado e a imagem das praias tropicais, quente, com calor, certo? São as praias tropicais. E tia trouxe o mapa de Pernambuco, certo? O estado de Pernambuco, ele se divide em 4 tipos climáticos. A gente está falando agora do clima e não do tempo, certo? Tropical quente e úmido, que é no litoral. O que é litoral? A região das praias. Tropical quente, subúmido e seco na zona da mata, certo? Tropical de altitude norte e tropical quente e seco, que fica no agreste e no sertão. Nós estamos na Mata Norte, porém, Goiânia também fica próximo ao litoral, certo? Porque na nossa região tem as praias, nos nossos distritos. E tem as praias também aqui da divisa, da Paraíba. Então, nós somos da zona da mata, mas estamos próximos ao litoral. Já quem vive no agreste e no sertão, o clima é tropical quente e seco. Normalmente, de dia é quente e à noite faz frio. Quanto ao tempo, né? Nós vimos o clima, agora nós vamos ver o tempo. Temos aí um sol para quem está nos vendo. Quem não está nos vendo e está nos ouvindo pela Rádio Goiânia FM, presta atenção no que a tia vai descrever. O sol representando ensolarado. As duas nuvens representando nublado. A nuvem com as gotinhas de chuva, chuvoso. Chuva com gelo, tá caindo cubinhos de gelo junto com a chuva, então é a chuva de gelo. O sol aí é predomínio de sol. Pode ver que o primeiro sol tá com os raios laranja, mostrando que está ensolarado. O segundo sol tá com menos raios, os raios mais claros, então é predomínio de sol. Pode ter chuva, mas vai ter a maior parte do tempo de sol. O sol com a nuvenzinha, é pancadas de chuva. Sol com pancadas de chuva. A nuvenzinha com as gotinhas de chuva. Está indicando chuva. Naquele dia vai ser todo de chuva. O sol com a nuvem parcialmente nublado. Vai ter sol, mas vai ter parte do dia que vai estar nublado. Aquele dia que a gente diz que o céu tá escuro, que não é correto a gente dizer que está escuro. Quem usa essa expressão vai substituir por nublado. Hoje está nublado. E o sol com a nuvenzinha, pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Pode ver que essa nuvenzinha está saindo, ó, uns raiozinhos, está indicando que ali tem trovão, certo? E só essa nuvem com a chuvinha e os raios, que é chuva com raios, certo? Quando a gente vê essa previsão do tempo de chuva com os raios, a gente deve ter alguns cuidados para se proteger dos raios, certo? Desafio do dia. Daniel estava saindo de casa para brincar na praça, quando de repente uma forte chuva se iniciou. E agora? Será que existe outra forma de Daniel se divertir? Durante a brincadeira, observamos diversas formas de se divertir. Vamos fazer uma lista de sugestões para Daniel conseguir se divertir? Então, se está nublado, se vai chover, quais as formas que Daniel pode se divertir, já que não vai ser um dia totalmente de sol? Então, faça uma listinha com 5 brincadeiras que Daniel pode utilizar, mesmo estando nublado ou chovendo, para que ele não deixe de se divertir, certo? Envie essa listinha para o WhatsApp da sua professora.
Não esqueça, a pandemia não acabou. Precisamos usar máscara. Devemos lavar as nossas mãos sempre com água e sabão. Precisamos usar o álcool quando a gente estiver num local que não tiver água e sabão. Na escola devemos usar o álcool. Manter o distanciamento social de 1 metro. As aulas já começaram. Não vá para a banca do coleguinha. Mantenha a distância. E quando chegar em casa, não fiquem na rua. Fique em casa, se proteja e proteja a sua família. Um abraço virtual para vocês e até a próxima aula. Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Sou o professor Giorgio Paulo, sejam bem-vindos, vocês alunos do 6º ano da Rede Municipal de Goiânia, Cidade Educadora. Estamos hoje aqui com filosofia e o tema, eu acho que vocês já perceberam que o tema ele vai se repetindo, né? O tema da aula, mas os subtemas é que a gente vai destrinchando, vai trabalhando um pouco, né? Porque o tema da filosofia do 6º ano é conhecimento, né? Na verdade é um nome complicado chamado epistemologia, mas aí a gente vai traduzindo um pouquinho para trazer uma linguagem mais simples. Então vamos lá, conhecer-se é conhecer-se a si mesmo, segundo o grande pensador grego Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. E como é que isso vai dar? Vamos lá? No primeiro slide da nossa aula, a gente tem aí umas imagens interessantes, uma lâmpada, o cérebro, o pensamento, o juízo da gente. Mas como é que se dá, gente, esse conhecimento? Quando a gente tem a noção do conhecer, do ter a posse do que a gente acha que sabe. É complicado, né? Mas se fosse fácil, não seria filosofia, né? Mas com pouco a gente vai aprendendo a entender esses mecanismos, né, da nossa mente, do nosso cérebro, de como a gente processa o raciocínio. Então, primeira coisa a entender que o conhecimento é a capacidade humana de entender, de apreender e compreender as coisas. Além disso, ele pode ser aplicado criando e experimentando o novo. Então tem 3 palavrinhas aí que se parecem muito uma com a outra, não é? Veja, primeiro, entender. Entender é você ouvir, ver uma situação e saber o que se passa. Apreender vem de apreensão, tomar posse para si. Então, quando alguém lhe explica uma coisa, você escutou, você entendeu, mas você vai poder fazer aquilo que foi dito? Então, quando a gente consegue reorganizar as ideias, refazer aquele pensamento, né, e a gente toma a posse desse conhecimento, chama-se apreensão, tá? Então, tudo isso está relacionado a compreensão. Compreender é como funciona e aí eu posso, por exemplo, fazer de outro jeito, não é? Uma coisa simples, fritar um ovo, por exemplo, fazer um café, fazer um bolo que já é mais elaborado, não é uma receita de bolo. Tem gente que sabe já da cabeça certinho como é que faz. Não, tem que fazer primeiro assim, porque se botar assim vai dar errado, né? Então é o jeito, é a forma, é a maneira. Então é quando você aprende, você apreende, então você entende como funciona. Então vamos lá na sequência. Próximo slide está aí, ó. O que é o conhecimento filosófico? Então, para você que está nos ouvindo pela Goiânia FM, você que está nos vendo pelo canal 51 do Facebook, além de você que é do 6º ano, né? Você que nos dá carona na sua rádio, no seu rádio, em casa, no carro, né? E depois com o tempo aí em casa, pelo Facebook. Muito obrigado pela carona. E por estar participando também desse seu aprendizado por tabela, né? Então, para quem está me vendo aí no Facebook, tem um quadro, um recorte, né? De quando Sócrates ele é julgado, né, em Atenas. E aí a questão do julgamento de Sócrates é quando ele é condenado a tomar a cicuta, que é um tipo de veneno, né? Tá aí o cara com o cálice na mão, ele pegando, mas mesmo assim ele está fazendo do momento dele de morte um aprendizado para os que vão ficar depois. Tanto que Aristóteles, né, foi aluno de Platão, de Sócrates, então é uma corrente que vai passando. Então esse conhecimento filosófico, gente, que é um tipo de conhecimento, tá? Então o que é o conhecimento filosófico? Então para a filosofia,
Não é? O conhecimento filosófico é um conhecimento fundamentado na lógica, tá? No raciocínio, na construção ou definição de conceitos, de ideias, aquilo que determina certas estruturas. Então é um conhecimento, olha, metódico, ou seja, ele tem um processo, tá? Que tem como objetivo encontrar explicações válidas, verdadeiras, corretas para os diversos problemas propostos. Então tem um problema, todo problema precisa ser resolvido. Então qual a solução desse problema? Então a filosofia vai nos dar esse raciocínio lógico, qual a melhor forma de se resolver o problema. Às vezes não é muito fácil, às vezes não é amigável, mas é a solução, é como se tem que fazer, tá? Próximo, a gente vai então passar para o próximo slide. Eu tenho aí uma imagem, né, de Perseu com a cabeça da Medusa, uma escultura aí de Antônio Canova, né, do Renascimento Cultural. E essa imagem mostra aí o seguinte. Primeiro falar um pouquinho da mitologia para vocês. Mitologia, mito, quer dizer algo que não existe de verdade, viu, meu povo? Se liga aí, ó. Quando alguém falar, não, fulano é um mito. O mito é um personagem criado, viu? E muitas vezes ele representa um papel, feito uma novela, feito um teatro, né? É um artista. Então muitas vezes um mito, viu? É um artista que quer passar para você uma ideia que na verdade não é. Se liga aí. Então, ó, o conhecimento filosófico não é mitológico. Qual a diferença do filosófico para o mitológico, professor? Vamos lá? Olha, o conhecimento, viu? O conhecimento filosófico nasceu justamente com a negação dos mitos. Então, primeiro vem esse pensamento mítico, né? Pensamento mitológico, que é uma explicação, às vezes até paranormal, né? Está para um sentimento de achar, de achismo, o senso comum. Então, quando a filosofia nasce para explicar que esse tipo de problema não é isso que muita gente disse ou que a gente pensou que fosse assim. Então, a mitologia trazia consigo uma gama de histórias fantásticas que davam alguma explicação para a realidade, fundamentada, olha, na crença e sem nenhum comprometimento com a lógica. Com o que, gente? Com o raciocínio lógico, o raciocínio verdadeiro. Então a gente que é do interior, a gente já ouviu muito falar que, por exemplo, na época de chuva, de trovão, de relâmpago, o que é que acontece? O pessoal mais antigo fazia o que com os espelhos, com televisão? Cobria o espelho, cobria a televisão, porque dizia que atraía o raio, né? Na verdade, o que atraía o raio para uma casa não era a televisão, era a antena que estava lá em cima, ó, da casa, né? Isso a física vai explicar. Mas como a gente não tinha esse conhecimento da ciência, a gente então atribuía ao senso comum, à mitologia, a uma história fantasiosa, tá bom? Então no próximo slide a gente quer que tenha aí letor dos teclados. Olha, conhecimento filosófico não é senso comum. O que é o senso comum? Olha que gato bonito aí, ó. Um gato preto cruzou a estrada e lá no fundo azul, do lado da floresta. Essa música é dos Secos e Molhados. Olha, quem cantava? Ney Matogrosso. Faz tempo, hein? Eu era menino desde 1914. Faz o tempo. Mas a gente sempre 3 minutos. Sempre a gente pensou o quê? Que a gente acreditava que o gato preto trazia azar. Passar por baixo da escada dá azar. Não é quebrar espelho dá azar. Isso é o quê? Senso comum, gente. Então, ó, o senso comum se refere ao saber do indivíduo comum. Ou seja, sem muita instrução, sem muito conhecimento. É um saber baseado nos costumes, não possui provas, demonstrações e por vezes não é lógico, não faz sentido, tá? Então o senso comum fundamenta diversos preconceitos que possuem suas raízes em questões culturais, olha, apresenta como justificativa o próprio hábito, os costumes, as tradições dos locais. Então por isso o senso comum é o que todo mundo pensa, mas o que todo mundo pensa nem sempre é o correto, né? É a verdade. Então, o conhecimento filosófico, por sua vez, é um conhecimento lógico,
possui um método e se sustenta por uma teoria. Então, aí no Brasil, gatos pretos têm mais dificuldades de serem adotados, olha, por conta de uma crença do senso comum, que os relacionam com má sorte. Por isso que eu cantei a musiquinha logo no começo, a fotinha do gato aí descansando, que não tem nada a ver a cor do gato, né? Isso é uma questão de preconceito, que também está associado ao racismo histórico do Brasil, da escravização dos povos africanos, tá? Está aí uma questão entrelaçada, que precisa mudar essas ideias aí. De boa? No próximo, conhecimento filosófico também não é religião, tá? Conhecimento o conhecimento de fé ou conhecimento dogmático, né, que é o que é utilizado pela religião. Tem um ditado latino que diz assim, ó, credo qui absurdum, e um outro que diz Roma locuta, causa finita est. Que é isso, professor? São duas frases em latim. Uma, Roma locuta causa finita est, era quando Roma dizia, Roma falava, acabou-se o problema. Ninguém tinha o que questionar, não se questionava. E o outro credo qui absurdo, creia mesmo que seja absurdo. Então, ó, o conhecimento da religião é um conhecimento que é baseado na fé. Se você acredita, beleza, você vai acreditar no que você quer, né? Mas a filosofia, ela vai lhe mostrar que existem outros caminhos, tá? No próximo, a gente vai então trazer os dogmas. Dogmas de fé são verdades absolutas, onde a igreja, igreja, viu? Eu falo igreja, não estou dizendo religião, tá certo? Então você tem aí 3 imagens de religiões diferentes, distintas, né? O hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo. Mas as igrejas, de forma geral, elas têm verdades absolutas, e que nós que somos fiéis, seja do católico, seja do evangélico, seja de qualquer outra crença, a gente não pode questionar. Então, esse é a base do pensamento religioso, né? Próximo. Então, o desafio, a perguntinha aí bem simples, ó. Conhecimento filosófico é o saber baseado no questionamento sobre toda a realidade. Esse questionamento é chamado de atitude filosófica. Aí eu pergunto para você, nesse caso, a lenda da comadre Fulozinha está para qual tipo de conhecimento? Você aqui que mora em Goiânia, das redondezas de Mangue, de Manguezal, que vai para Maré, aquela história de Mané Calafoice, você sabe? Sabe, sim. Então, isso está para qual tipo de conhecimento? Pense, converse com seus colegas, leve para a sua sala de aula, pergunta ao seu professor de história, de professor de língua portuguesa, né? E tente aí achar uma resposta, beleza? Fique em paz e até outra hora. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta a mais uma aula do 6º ano, ok? Pronto, o que a gente vai ver hoje é falando sobre um pouco de perímetro e de área, né? Então, a gente sabe que o perímetro é o contorno da figura, como está escrito. Diz o seguinte, os segmentos de reta em azul delimitam a área numa região plana qualquer, formando ângulos internos e externos. E chama-se perímetro contorno. Então, o contorno de cada figura dessa determina o perímetro. Já a área é a região interna, como se diz. A região interna em destaque, que foi delimitada pelos lados desse polígono, chama-se área. É toda essa superfície que está em azul. É a área. Então, vamos ver as questões? Vamos ver a primeira questão, que diz o seguinte. Completa o quadro abaixo com as medidas de lados e perímetros de quadrados obtidos pela ampliação do quadrado 1. Então, observe aí, ó, que aí tem os lados, o perímetro, né, em forma do quadrado 1 até o quadrado 5. Então, os que estão incompletos é para a gente completar. Então, veja que o primeiro, ele diz que o lado é 3 centímetros e o perímetro é 12. Já no segundo, tem só o lado, falta o perímetro. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer? Então, vamos ver. Eu coloquei aqui no quadro, né, a questão, onde diz que o lado do quadrado 1 é 3 centímetros, o perímetro é 12. Então, como se sabe que o perímetro é o contorno, se o lado é 3, então se a gente somar aqui, ó,
3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar 12. Ou então podemos fazer 3 vezes 4, porque um quadrado tem 4 lados, todos os lados são iguais, então a resposta do perímetro é 12. Então agora vamos completar o restante. Já no quadrado 2 diz o seguinte, que o lado mede 6 centímetros. Então está faltando o perímetro. Então muito simples, você pode fazer somar 6 4 vezes ou simplesmente fazer 6 vezes 4. Então, nessa questão, o perímetro 6, que é 4 vezes 6, que vai dar 24 centímetros. Daí você vai só completar o quadro. Aqui a gente vai responder 24 centímetros, ok? Então, lembrando, perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados. Observando agora o quadrado 3, ele já deu o contrário, ele deu perímetro. Então, ele já informou que esse contorno, ele vale 48. Então, como é que a gente vai achar o lado? Simples demais. Se eu sei que são 4 lados e a soma dos 4 dá 48, quanto será cada lado? É só você pegar o 48 e dividir por 4. Simplesmente assim. Então, vamos lá? Então, aqui, ó, 1, né? Baixo 8, 2. 2 vezes 4, 8. Joia? Então, o lado do quadrado vai ser 12. Porque 12 vezes 4 vai dar 48. Tá aí, ó. Você completa aqui, ó. 12 centímetros. Joia? No outro quadrado 4, ele já deu novamente o lado e pede o perímetro. O que é que eu vou fazer de novo? Multiplicar esse lado por 4, porque são 4 lados. Então, 15 vezes 4 vai dar 60. Muito fácil, não tem o que fazer essas questões. E o quadrado 5, ele deu novamente o perímetro, que é o contorno dos 4 lados, que é 120. Então, para a gente achar o lado, vamos pegar o 120 e dividir por 4, que vai dar 30 centímetros. Porque se eu multiplicar 30 por 4, vai dar 120. Então, já fizemos o quadro da primeira questão. Fácil, não é isso? Vamos para a próxima? Vamos ver a questão 2. Um quadrado foi ampliado ficando com seu lado com medida igual ao quíntuplo da medida do anterior. Responda. A letra A pergunta o seguinte: que relação possui o perímetro do quadrado ampliado com o perímetro do quadrado menor? Letra B. Se o quadrado menor tem perímetro igual a 4 centímetros, quanto é o perímetro do quadrado ampliado? Então, veja, para a gente observando essa questão, a gente tem que saber alguns detalhes da matemática. Então, ele fala quíntuplo. Quíntuplo, pela própria palavra já diz, é quantas vezes a mais? Quíntuplo já está dizendo que é 5 vezes, tá certo? Então, vamos responder essa questão. Então, vamos lá. Então, ele quer saber a relação do quadrado ampliado em relação ao outro. Como ele disse que é o quíntuplo é 5 vezes, então o que é que a gente pode responder? A gente pode responder que o perímetro do quadrado ampliado é 5 vezes a medida do perímetro do quadrado menor. Tanto você pode colocar 5 vezes, como pode colocar também um quíntuplo, não é isso? Então a resposta A já está respondida. A B, ele fala o seguinte, que o perímetro do menor, ele vale 4 centímetros. Aí ele quer saber agora do ampliado, que foi 5 vezes, né? Então aqui é muito simples também. Se a gente viu que é 5 vezes, se o perímetro desse é 4 centímetros, quanto será desse? Só você multiplicar 4 por 5. Então o perímetro vai ser 20 centímetros, ok? Só para ampliar o raciocínio, se o perímetro é 4, significa que cada lado será 1 centímetro, não é isso? Então, a mesma coisa aqui. Se o perímetro é 20 e eu tenho 4 lados, cada lado vai ser 5, certo? Então, se eu quiser saber quantos centímetros seria o quadrado ampliado, ele seria 5 centímetros. Mas como a pergunta é o perímetro, será 20. Respondida a questão. Vamos para a próxima? Vamos ver a questão 3. Observe a seguir um tabuleiro de xadrez comum, onde o desenho do seu contorno pode ser obtido ao ampliar o contorno de um desses quadradinhos em 8 vezes. Sabendo que o perímetro de cada quadradinho acima é igual a 12 centímetros, qual o perímetro do tabuleiro? Então vejam, gente, observe que aí ele está sendo ampliado 8 vezes e que o perímetro do quadradinho é 12.
Então, ele quer saber o perímetro desse tabuleiro. Vamos ver como é que ele vai responder? Pronto. Então, veja. Se a gente sabe que aquele quadradinho pequenininho do tabuleiro, o perímetro é 12, o primeiro passo eu tenho que saber quanto é o lado, tá certo? Então, como a gente já viu na questão anterior, que o perímetro é 12, para eu achar o lado, eu vou ter que dividir por 4, porque o polígono tem 4 lados, lógico que aqui vai ser 3 centímetros cada lado, não é isso? Porque 3 vezes 4, 12. Já o tabuleiro é 8 vezes essa medida. Então, a gente sabe que aqui ó, tem 8. Acontece quantas vezes? 3 vezes. Então, é 8 vezes 3. Então, cada lado do tabuleiro vai ficar com 24 centímetros de lado. Mas como ele quer o perímetro, o que é que eu vou fazer? 24, quantas vezes? 4 vezes. Então, simplesmente, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Então, o tabuleiro, ele tem 96 centímetros de perímetro. Vamos ver a alternativa? Pronto, aqui já. Pronto. Então, descobrimos que o perímetro desse tabuleiro é 96 centímetros. Então, alternativa, letra A. Vamos ver a questão 4. Qual dos quadrados a seguir representa a redução de um quadrado que possuía 32 centímetros de perímetro, sabendo que seu lado foi reduzido à quarta parte? Vamos relembrar primeiro o que é quarta parte. Quarta parte eu vou dividir por 4. A própria palavra já diz. Então, vamos ver como é que a gente vai responder. Pronto. Sabemos que o quadrado que ele informa é que o perímetro é 32. E ele vai ser reduzido à quarta parte. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu posso fazer de várias maneiras aqui. Eu posso simplesmente já descobrir quanto é o lado, com descobrir o perímetro desse aqui. Se ele vai reduzir a quarta parte, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esse 32 e dividir por 4, tá certo? Dividindo 32 por 4 vai dar 8. 8 centímetros será o perímetro do quadrado menor. Então, se o perímetro é 8, quanto será cada lado, contanto que somando dê 8? Então, é só pegar 8 e dividir por 4, que vai dar 2 centímetros cada lado do quadrado, certo? Então, se eu quero saber qual a minha resposta, eu sei que é 2. Se eu quisesse saber desse aqui, era o mesmo procedimento. Se o perímetro é 32 e os 4 lados são iguais, 32 dividido por 4, aqui já dá 8. Não é isso? 8 centímetros seria esse. Como ele reduziu a quarta parte, eu dividi por 4, repare que chega na mesma resposta. 8 dividido por 4, já chego direto, ó, 2. Então, vamos ver a alternativa em que o quadrado tem 2 centímetros de lado? Pronto, então vamos ver qual foi a resposta que tem 2 centímetros de lado, é na letra B. Então, gente, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E não esqueçam dos protocolos sanitários, como a máscara, o álcool e evite aglomerações, tá bem? Beijo para cada um. Tchau, tchau.